Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o poder do posicionamento durante a missão. E nós vamos aprender isso hoje através da vida de Rebeca. Só que antes de nós chegarmos em Rebeca, existe um percurso, até ela aparecer, e a gente vai meditando já no decorrer dessa história. Amém? A passagem que nós vamos ler está em Gênesis 24, do 1 ao 9. Que diz assim: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá você traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Amém? Nós vemos aqui em Gênesis, no capítulo 24, do 1 ao 9, uma conversa entre Abraão e Eliezer. Eliezer era o servo mais velho de Abraão e ele era o responsável por cuidar de tudo o que Abraão possuía. Abraão já estava velho, a sua esposa Sara já tinha morrido e Isaque ainda não tinha superado a dor do luto. Então Abraão entende que era necessário encontrar uma mulher para ele. Ele sabia e ele acreditava na promessa de Deus, que Deus havia feito sobre a sua vida. Então ele precisava tomar muito cuidado em quem seria essa esposa do seu filho Isaque, porque a promessa de se tornar uma grande nação se cumpriria através da vida de Isaque. Então ele precisava ser muito vigilante e atencioso em relação a essa mulher. Abraão chama Eliezer para uma missão sobre um importante juramento, pedindo para que ele colocasse a sua mão debaixo da sua coxa e jurasse que, em hipótese alguma, Eliezer ia pegar uma mulher do meio das mulheres cananeias, e fazendo jurar que ele ia voltar para a terra onde Deus tinha tirado Abraão do meio dos seus parentes para buscar uma mulher. Porque os cananeus, eles não acreditavam em Deus e eles praticavam a idolatria. Então Eliezer, nesse momento, ele se preocupa um pouco com esse pedido do seu senhor, porque possa ser que ele encontrasse essa mulher e ela se recusasse a voltar para casa com ele. Mas Abraão diz que caso essa mulher se recusasse, Eliezer estava livre daquela promessa, mas que em hipótese alguma ele poderia permitir que Isaque voltasse para a terra que Deus já havia o tirado. Então Eliezer, nesse momento, ele coloca a mão debaixo da coxa de Abraão, ele faz o juramento e ele parte rumo à Mesopotâmia para a cidade de Naor. O versículo 10 diz que o servo partiu com 10 camelos, levando consigo o que Abraão tinha de melhor. E por que ele viajou com 10 camelos e não com 5 ou talvez com 2? Porque viajar com 10 camelos representava riqueza, prosperidade, e isso era importante para aquela missão. A distância que Eliezer precisava percorrer era de 720 quilômetros aproximadamente, que daria um mês de viagem. Então, se tratando da ida e da volta, 2 meses, 1.440 quilômetros a ser percorrido em busca de uma missão que ele não tinha absolutamente nenhuma certeza se poderia dar certo. Mas Eliezer, ele foi fiel, ele foi temente à promessa que ele tinha feito para o seu Senhor. O nosso Deus, ele também nos escolheu diante de uma grande missão. E no dia de hoje, 24 de março de 2024, qual tem sido a nossa posição diante da missão que o Senhor nos chamou? Será que nós estamos perdidos nesse caminho? Será que nós estamos pegando trilhas, indo aonde o Senhor não nos mandou ir? Ou será que hoje nós estamos parados? Nessa caminhada,
Com Deus existem dias de vendavais. Existem dias de sol escaldante na cabeça, os homens lá na obra. Existem dias de chuva, existem dias de ventania. E o que falar dos obstáculos que eles vão surgindo ao longo do caminho? Mas, assim como existem esses dias de dificuldade, também existem os dias de sombra e água fresca. Porque quando lá em Salmos diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não faltará os dias de dificuldade, mas certamente também não faltará os dias de bênção de Deus para nossas vidas. E que nós possamos a cada dia escolher prosseguir a nossa caminhada com Deus, com lealdade e com fidelidade. Os dias ali eles se passam, os quilômetros diminuem e Eliezer chega ao poço aonde as pessoas tiravam água. No versículo 11 diz que ele fez os seus camelos se ajoelharem perto do poço, porque já estava no cair da tarde, era quando as mulheres iam para buscar água. E nesse momento ele faz uma oração a partir do versículo 12, dizendo: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do poço dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, e também darei aos teus camelos, seja essa mulher que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Irmãos, olha que lindo. Eliezer, ele não estava em busca de algo para ele mesmo, para ele querer o melhor, para ele exigir o melhor. Mas agindo com fidelidade e lealdade a Abraão, ele decide escolher o melhor, ele decide ser guiado por Deus para que ele pudesse escolher o melhor. Ele estava diante de uma missão muito importante e ele entende que não tinha ninguém melhor para conduzi-lo do que o próprio Deus. E surge a pergunta: quem é que está guiando as nossas vidas diante daquilo que nós somos chamados? Será que durante essa caminhada com Deus é o cansaço que tem ditado as regras daquilo que a gente precisa fazer? Será que é a decepção que tem ditado as regras da nossa caminhada com Deus? Ou será que é o eu faço do meu jeito porque eu sei para onde eu tenho que ir? Então, se nós não colocarmos Jesus no caminho em que nós temos que percorrer, não adianta, irmãos, a missão ser dele, porque nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a colocar Jesus desde o nosso primeiro passo, desde Gênesis até o fim, para que a nossa caminhada seja abençoada. Nós precisamos aprender a depender de Deus e envolvê-lo em cada situação, para que a gente não venha confiar nos nossos instintos, na nossa sabedoria humana e perder durante essa caminhada a nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa do nosso Deus. Em Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, aprendam a depender de Jesus. O versículo 15 nos diz que antes que Eliezer terminasse de orar, surgiu Rebeca. Repitam comigo: surgiu Rebeca. Surgiu Rebeca. Rebeca era filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Repitam comigo: trazendo no ombro o seu cântaro. E agora nós vamos começar a aprender com Rebeca. E a primeira coisa que eu aprendo com Rebeca é estar preparada para a missão. A palavra nos diz que antes que Eliezer terminasse de orar, surge Rebeca. Ou seja, a Rebeca, ela estava preparada para estar lá naquele dia. Ela se levantou da sua cama, ela cuidou das suas obrigações do dia, ela se arrumou e partiu rumo ao poço. Ela poderia ter ficado na sua casa naquele dia? Ela poderia. Assim como Davi, num belo dia, acordou indisposto e decidiu não ir para a guerra, a Rebeca poderia não ter ido ao poço. Ela poderia ter passado o seu dia deitada, tranquila, ou até mesmo ter ido para a casa de uma amiga. Ela poderia ter feito tantas
coisas, ter ido em outro horário buscar água, mas não. Ela se levanta sabendo o que ela tinha que fazer e ela se prepara e parte rumo ao seu propósito. E será que quando Deus estiver no poço nos esperando, o Senhor vai nos encontrar lá? Ou será que nós estaremos ocupados em lugares que nós não deveríamos estar? Ou fazendo coisas que nós não deveríamos fazer? Será que se quando Deus for nos visitar no nosso secreto, nós estaremos lá? Será que se quando Deus vier nos visitar aqui na igreja, nós estaremos aqui? Irmãos, se nós não estivermos preparados, nós não serviremos absolutamente para nada. Eis que o noivo demora a chegar, e as 10 virgens caem no sono. Porém 5 delas estão preparadas e 5 não. Até que se ouve um grito: lá vem o noivo. As 5 que não estavam preparadas, elas saem correndo para comprar azeite para acender as suas lamparinas. E nesse momento o noivo chega. As 5 virgens que estavam preparadas entram para as bodas nupciais, entram para participar do banquete com o noivo e a porta se fecha. Tempo depois, aquelas 5 virgens que não estavam preparadas, elas chegam e começam a bater na porta: Senhor, Senhor, abra para nós. E o Senhor responde: eu não as conheço. Então se preparem, irmãos, porque pior do que a oportunidade não chegar é ela chegar e nós não estarmos preparados para receber aquilo que Deus nos preparou. Verdade, Senhor. Em Lucas 12:40 diz: estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos se espera. Então estejam preparados, irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, ouça. Oh, aleluia! A segunda coisa que nós vamos aprender com Rebeca é a utilizar as ferramentas certas. Eu quero fazer uma pergunta e vocês me respondam, por gentileza. Nós repetimos o versículo 15 juntos. E nesse versículo falou que ela foi ao poço com seu celular na mão? Não. Disse que ela foi com a sua bolsa ao poço na mão? Não. Disse que ela estava carregando uma chave de fenda ou talvez uma maleta de ferramentas? Não. Ela estava preparada com a ferramenta certa, que era o seu cântaro. Ela se levantou naquele dia, ela pegou aquilo que ia ser útil para o que ela precisava de fazer e ela partiu rumo ao poço. Ela estava com o seu cântaro, que era o necessário para ela tirar água naquele poço. Então, o que é que nós temos carregado diante da nossa caminhada com Deus? O Senhor nos chamou para uma missão. E o que é que a gente tem carregado diante dessa caminhada? Quantas coisas inúteis a gente tem arrastado dia a dia? Não, o Senhor está falando: larga, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ao contrário. Mas o Senhor fala: larga, que quem cuida de tudo isso, dessa bagagem, sou eu. E a gente está: não, eu preciso levar isso comigo. E o Senhor está falando: larga, você só precisa daquilo que é necessário. Você não precisa daquilo que não te pertence. E durante essa caminhada com Deus, nós enfrentamos muitas batalhas espirituais. E o que é que a gente tem usado? Quais são as ferramentas que a gente tem usado para batalhar espiritualmente? Será que quando Deus estiver no poço nos esperando, nós vamos nos apresentar a Ele com o nosso cântaro nos ombros? Ou será que nós vamos nos apresentar a Ele com a ferramenta errada? Ou até mesmo nos apresentar a Ele de mãos vazias? O Senhor nos chama à reflexão, porque Ele não é um Deus que recebe qualquer coisa. Assim como outros deuses são exigentes ao que eles querem receber ou não, quem dirá o Criador de todas as coisas? E nós precisamos estar preparados para entregar o melhor para o Senhor. Porque se tratando do reino de Deus, irmãos, nós precisamos utilizar as ferramentas corretas. Como ferramenta nós temos disponíveis a fé, a palavra de Deus, a oração, o jejum, a vigilância. E em Efésios 6, do 11 ao 13 diz: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus
para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha esse último versículo. É claro que a gente tem toda uma instrução, mas ele diz: peguem a armadura de quem? É do homem? Ele fala: escolha a sua armadura? Não. Ele fala: peguem a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Isso significa que o dia mau não vai surgir, não. O dia mau todos os dias bate lá na nossa porta. O dia mau virá. Mas depois que nós tivermos vencido tudo, nós nos tornaremos inabaláveis. Isso é uma promessa de Jesus para nós. É uma promessa do Senhor para nós. Então nós precisamos aprender a utilizar as ferramentas corretas para que o inimigo das nossas almas não tenha vitória sobre as nossas vidas. Creio, Senhor. Aleluia. A terceira coisa que nós vamos aprender com Rebeca é que nós somos a resposta da oração de alguém. No versículo 16 ao 19 diz: a jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela. E tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. A gente vê aqui que da mesma forma, exatamente da mesma forma como Eliezer orou, Rebeca estava sendo a resposta da sua oração. O Senhor, Ele nos chamou para sermos resposta e não demanda. O Senhor não nos chamou para sermos demanda. O Senhor nos chamou para estarmos prontos para ser resposta da oração na vida de alguém. Cabe a nós termos olhos espirituais apurados para a gente enxergar o que o Senhor está nos direcionando. Nós podemos ser a resposta da oração de alguém que está precisando de uma cesta básica. Nós podemos ser a resposta da oração de alguém que está precisando ser acolhido, está precisando de um abraço, de ser amado, de ser ouvido. Nós podemos ser a resposta da oração de alguém que está precisando de Jesus em sua vida. E por vezes nós passamos por situações em que nós não tínhamos a mínima ideia de que nós íamos conseguir vencer. E eu também não sei o porquê cada um passou pelo que passou até o dia de hoje, mas eu sei que mediante a tudo que nós já passamos na nossa vida, nós vencemos e nós estamos aqui. Mas nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui para ser resposta de oração na vida de alguém. Tem vidas pedindo socorro a Deus por situações em que nós passamos e o Senhor nos chama para ir lá ser essa resposta. Em Mateus 25:35 diz: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os judeus lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, e com sede te demos de beber? Quando te vimos como um estrangeiro e te acolhemos, ou necessitando de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: eu digo a verdade para vocês. Quando vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, é a mim que vocês o fizeram. Eis que o rei responderá: quando vocês socorrerem a alguns dos meus irmãos, porque como filhos de Deus nós somos seus irmãos, é a mim que vocês estão fazendo. Então nós temos que parar de ser demanda e estarmos prontos e preparados para ser a resposta da oração na vida de alguém. A quarta coisa que eu aprendo com Rebeca é a estar disponível e não disposta. O versículo 20 nos diz: assim ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para dar a todos os camelos. Irmãos, dependendo da viagem, um camelo bebe de 100 a 200 litros de água. E digamos que o camelo ele tenha bebido ali
a cota mínima, 100 litros. Só que Eliezer não tinha um camelo, Eliezer tinha 10 camelos. Então Rebeca precisava buscar 1000 litros de água para dar aos camelos. E a palavra diz que ela não só faz isso, como ela faz isso depressa. E aqui nós estamos falando de uma mulher e um cântaro. Agora pense em quantas viagens aquela mulher não precisou dar para buscar 1000 litros de água para saciar os camelos. Mas Rebeca, aqui, ela não olhou para as circunstâncias. Ela não olhou para o que aquela situação ia gerar de esforço, de cansaço para a vida dela. Ela simplesmente disponível. Ela deu de beber a Eliezer e ela deu de beber a todos os camelos. E quando eu falo que ela me ensina a ser disponível e não disposta, é porque quando nós estamos dispostos a fazer algo, a gente pode ir como não pode. Estilo assim, eu vou avaliar a situação. Se eu ver que não tem tanta necessidade, eu nem vou. E Pedro, a gente vê que ele estava disposto a morrer por Cristo. Mas quando chega na hora do vamos ver, ele vira as costas e ele nega o tudo da vida dele. Porque quando nós seguimos a Jesus, a gente fala o quê? Que Ele é tudo para nós. E quando chegou no momento em que Pedro falou, eu estou disposto a morrer por ti, o que ele fez? Virou as costas. Negou o tudo da vida dele. Mas quando eu digo que eu estou disponível, é porque não importa as circunstâncias, eu vou. Ah, mas isso daqui está muito pesado, eu vou carregar. Não, mas é muito longe, eu estou disponível. Ah, mas e se não der certo, eu estou com você. Não precisa se preocupar, tá tudo bem, eu me preocupo, porque eu tenho prazer em cuidar de você, eu tenho prazer em estar do seu lado. Então não importa as circunstâncias, quando nós estamos disponíveis, a gente arregaça as mangas, a gente veste a camisa e a gente vai pra cima. Oh, aleluia! Glória a Deus! E sabe por quê? Deus não dá uma missão para quem está na sua zona de conforto? Porque não tem como semear na carne e querer colher no espírito. E eu vou repetir isso, sabe por quê? Deus não dá uma missão para quem está ali na sua zona de conforto? Porque não tem como semear na carne e querer colher no espírito. Não adianta a gente ficar aqui sentado assistindo o que está acontecendo de camarote. Não adianta a gente não estar disponível para fazer a obra, mas a gente achando que a gente está disposto, a gente está se tornando um ser espiritual. Irmãos, me desculpa, mas a gente está enganando a si próprio, porque Deus não compactua com essas coisas. O Senhor não nos chamou para ficarmos sentados, cabisbaixos, vivendo uma vida sem colocar a mão no arado. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para nós irmos para cima. Ele nos chamou para nós colocarmos a mão sim no arado, mas a não olharmos mais para trás, a não olharmos aquilo que a gente deixou no nosso passado. Aleluia! Glória a Deus! Em Gálatas 5,17 diz: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que eles não fazem o que desejam, ou seja, não semeiem na carne, não estejam dispostos. Porque em 1 Coríntios 15:58 diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e constantes, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então semeiem no Espírito, estando disponível para toda boa obra. Porque a boa obra, quem nos chamou foi o Senhor. E quando nós nos dedicamos àquilo que a gente faz, não é inútil. Verdade, aleluia. E voltando aqui ao nosso texto principal, a palavra nos diz que Eliezer, sem dizer nada, observava Rebeca atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. A palavra aqui, ela não está dizendo que Eliezer observava Rebeca reclamar. A palavra não diz que Eliezer observava ela indo pegar água, batendo o pé com aquela cara feia, arrependida de estar disponível em servir. Eliezer a observava,
fazer o seu trabalho ali com excelência. E assim como Eliezer observava Rebeca, o Senhor nessa manhã tem nos observado. E o que será que o Senhor tem visto saindo de nós? Será que o Senhor tem visto a gente só reclamar da vida? A gente falando mal uns dos outros, nos levantando contra a nossa liderança? Será que o Senhor tem visto a gente fazer a obra de qualquer jeito? Ou sentado falando, não, é melhor eu nem entrar, é melhor nem fazer? Ou será que Deus tem visto um povo unido, clamando, sedento por mais dele, disponível para fazer aquilo que ele nos chamou para fazer? Será que nós estamos em qual grupo? O grupo que está ali, firme na obra, disponível e não disposto. Como o pastor até fala, né? Temos um grupo de pessoa que fala, conta comigo. Mas na hora que é chamada, a pessoa some, nem responde o WhatsApp já para não contar com ele. São as pessoas dispostas. Eu estou disposto a ajudar, mas que venha outro no meu lugar para fazer essa missão. Em 2 Crônicas 16:9 diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. O segredo, irmãos, de tudo está na nossa dedicação ao Senhor. Mas na dedicação pura e genuína. Não na dedicação através dos nossos lábios, mas de todo o nosso coração. Aleluia. O versículo 22 ao 27 diz: quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas, 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou: temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem se curvou em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Glória a Deus. A palavra nos diz que Eliezer observou Rebeca fazendo aquilo que ela tinha se proposto a fazer. E ele faz a pergunta mais importante para ela naquele dia: de quem você é filha? E ela responde: eu sou filha de Naor, irmão de Abraão. Irmãos, Rebeca, ela tinha todos os requisitos para se tornar a mulher de Isaac. E agora eu pergunto a vocês: de quem vocês são filhos? E embora isso pareça que eu esteja perguntando dos nossos pais terrenos, e às vezes a nossa mente limitada fala: nossa, mas o meu pai não foi um cara legal. O meu pai nem está aqui mais para contar história. Ou talvez ele esteja e mesmo assim ele é uma pessoa rude. Mas eu não estou falando do nosso pai terreno. Eu estou falando do nosso pai criador do céu e da terra. Um pai que nos escolheu dedo a dedo. Um pai que não se arrependeu de ter nos escolhido como filhos dele. Aleluia. Rebeca em hebraico significa aquela que une. E o meu nome e o seu nome hoje é filho e filha de Deus. E como filhos de Deus, o que isso significa? Que nós fomos lavados pelo sangue. Que o alto preço o Senhor pagou para nos termos em sua família. Glória a Deus. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem seus filhos. Glória a Deus. E a história continua dizendo que Eliezer pergunta a Rebeca se tem como eles passarem a noite na casa de seus pais. Rebeca diz que sim. E ele se curva em adoração ao Senhor e agradece a Deus por ter sido bondoso e fiel com Abraão e por ter conduzido ele até aquele propósito. Quando Eliezer chega na casa dos pais de Rebeca, ele já começa ali a contar toda a história, a explicar o porquê que ele estava ali. E ele questiona a família daquela jovem, perguntando se eles dariam a bênção para que ele pudesse levar a Rebeca junto com ele.
E a família disse que sim, que Rebeca poderia ir, mas pediram para passar mais 10 dias com ela. E Eliezer diz: não me detenham, porque o próprio Deus já me coroou, já coroou com êxito essa missão. Então ele diz que ele voltaria o mais depressa para a casa do seu senhor. A família chama Rebeca e pergunta se ela quer ir com Eliezer. E Rebeca dá a resposta mais importante: sim, eu quero. Glória a Deus. E o que eu aprendo com essa parte é não ter medo daquilo que o Senhor nos chamou. Rebeca, ela não conhecia quem era Eliezer, ela não sabia qual era a sua índole. Rebeca, ela não tinha garantias de que aquilo que ela estaria se colocando ali à prova daria certo. Talvez ela tenha pensado: e se eu me arrepender de ir para a casa de Isaac? Como é que eu vou fazer para voltar esses 30 dias? E se eu não ver mais os meus pais? Ou talvez, e se eu estiver lá e Isaac não gostar de mim? Mas mesmo que ela tenha pensado alguma dessas hipóteses, ela se posiciona e ela segue para o seu novo destino. O Senhor nessa manhã, Ele tem um novo destino para mim e para você trilhar. Mas antes de nós trilharmos esse novo caminho, é necessário a gente largar o medo, as inseguranças, os obstáculos que às vezes a gente mesmo cria e decidir confiar naquele que nos chamou. Conselheiro, não tem erro, irmão. Em Jeremias 17 diz: bendito seja o homem que confia no Senhor e tem nele a sua fé. Então não tem outra base para a gente se firmar. Não tem outros caminhos a percorrer. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E para a gente encerrar essa primeira parte da história de Rebeca, a palavra nos diz que a sua família se despediu dela e abençoou para ela viver aquilo que Deus a havia chamado. Os dias se passaram, Isaac estava no campo meditando e de longe ele viu que os camelos vinham se aproximando. E com certeza ele já bate o olho naquela mulher. E Rebeca também o vê e ela pergunta a Eliezer quem era aquele homem. E Eliezer responde que era Isaac. Nesse momento que ela descobre que aquele homem que estava ali naquele campo era Isaac, ela cobre o seu rosto, até que Isaac faz dela sua mulher, e a palavra diz que ele a amou, e ele foi consolado pela morte da sua mãe. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, olha isso. Rebeca, ela deu água e um quarto para Eliezer dormir. Mas sabe o que ela recebe? Uma casa. Ela recebe um homem rico para casar com ela. Um homem que não queria só o corpo dela, não queria só o que ela poderia proporcionar, porque a palavra diz que ele a amou. Então Rebeca era uma mulher valorosa. Rebeca era assim a escolhida e a preparada por Deus. E nós também somos os escolhidos e os preparados por Deus nesse dia. Seja lá qual for a sua missão, o Senhor te escolheu. Então se revista, se reforce e vá para a luta. Glória a Deus. Não é sobre aquilo que a gente tem, é sobre aquilo que a gente está disposto a entregar. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz uma história de uma viúva. O seu marido havia morrido e ele deixou muitas finanças para ela. E estavam ameaçando de levar os filhos dela embora para pagar essa dívida. E ela sabe a quem ela procura? Um profeta. Ela vai atrás de quem poderia prover a provisão para ela. Ela não vai se lamentar na casa dos seus vizinhos. Ela não vai ficar sozinha no seu quarto chorando, desesperada. E agora o que eu faço? Não. Ela tinha uma direção. E ela vai até o profeta Eliseu. Eliseu pergunta: o que você tem? E ela fala: eu só tenho um pouquinho de azeite. E Eliseu fala: procure todas as vasilhas, peça emprestado
Então não tem como Deus prover na sua vida. Não tem como um quarto se transformar numa casa, porque o seu coração está distante da presença de Deus. Então nós precisamos não olhar para aquilo que a gente tem, mas falar: Senhor, eu estou pronta. Eu estou pronto para ir e para levar aquilo que o Senhor deseja. Eu estou pronta para realizar aquilo que o Senhor me chamou, dentro das minhas dificuldades, com todo o meu esforço ali requerido em tal função. Eu vou. Eu não olharei para trás, eu não voltarei para trás. Eu não vou viver as mazelas de Satanás. Eu vou seguir em frente. Eu estarei pronta para receber aquilo que o Senhor tem para entregar. E naquele momento que Rebeca ela cobre o seu rosto, ela está demonstrando obediência e temor. Rebeca chega ali naquela cidade já pronta para casar com alguém. Ela já chega prometida a alguém, então ela poderia até chegar de qualquer jeito, ela ia casar mesmo. Mas não, ela cobre o seu rosto como forma de obediência e de temor, até que Isaac a tem por mulher, até que Isaac se case com ela. A nossa missão, irmãos, em Cristo nos levará diretamente para o Rei. A nossa missão em Deus não vai acabar falida se nós permanecermos firmes até o fim. A nossa missão com o noivo vai acabar assim como acabou entre Isaac e Rebeca. Rebeca foi destinada ao seu noivo, e nós nessa manhã somos destinadas ao nosso noivo. O Senhor vai voltar para nos buscar, e nós precisamos estar preparados para desfrutar com Ele aquilo que Ele já preparou. Se coloquem de pé, irmãos. O Senhor hoje, Ele nos desperta a estarmos prontos para a missão. O Senhor te chama hoje. Como você está? Hoje nós vamos responder: Senhor, até ontem eu não estava pronto para a missão, não, mas a partir de hoje eu estou pronto. Eu estou disponível, Senhor, para viver o que Tu queres. Disposto não é o suficiente, Senhor, eu aprendi, mas eu estou disponível para toda boa obra. Eu estou, Pai, pronta e pronto para ser resposta de oração na vida de alguém. Eu não quero viver uma vida olhando só para mim mesmo, refém ali das minhas necessidades, como se fosse um cachorro rodando atrás do seu próprio rabo. Não, o Senhor não me chamou para isso. Ele não te chamou para isso. O Senhor te chamou e Ele diga: vá. Então nós precisamos sim obedecer e temer a sua presença. O Senhor nos chamou e Ele diz a cada um de nós que nós somos os seus filhos.